Olá, pessoal. Vamos à nossa aula de Química. E continuando o estudo sobre ligações químicas intermoleculares, hoje nós vamos falar de moléculas polares e apolares. Moléculas polares e apolares, regras práticas, para a gente saber quando que ela é polar e apolar. Primeira regra: todas as moléculas diatômicas, isso é formado por dois átomos, formado por átomos diferentes, são polares, tá ok? Então, se for diatômica formada por átomos diferentes, elas são polares. O que significa dizer isso? Formada por dois polos, um positivo e outro negativo, devido ao deslocamento de cargas elétricas do átomo de menor eletronegatividade para o de maior, tá ok? Aqui eu tenho HCl, moléculas diferentes, átomos diferentes, molécula formada por átomos diferentes, HBr e CO. São todas moléculas formadas por átomos diferentes, portanto são moléculas polares, tá? E vamos falar a segunda regra. Todas as moléculas diatômicas formadas por átomos iguais são apolares, pois não há deslocamento de cargas elétricas de um átomo para outro, isto é, não formam polos. Aqui nós temos o gás hidrogênio, o gás cloro, o gás oxigênio e o gás nitrogênio. Todos são formados por um só tipo de átomo. A coisa complica um pouco quando a molécula é poliatômica, ela tem mais de dois átomos, ok? Para moléculas poliatômicas, com mais de dois átomos, iguais ou não, é preciso verificar se há um deslocamento de cargas elétricas de uma maneira simétrica ou não. Uma maneira prática e objetiva é determinar a fórmula eletrônica, como nós vimos em aulas anteriores, da molécula, e verificar a quantidade de nuvens eletrônicas e de átomos iguais ligados ao átomo central. Se a quantidade de nuvens eletrônicas for igual ao número de átomos iguais ligados ao átomo central, a molécula é apolar. Caso contrário, é polar. Se a quantidade de nuvens eletrônicas for igual à quantidade de átomos iguais ligado ao átomo central, é polar. Se a quantidade de nuvens eletrônicas for diferente da quantidade de átomos iguais ligados ao átomo central, ela é polar. Mas o que são nuvens eletrônicas? São pares eletrônicos que ficam ao redor do átomo central, participando ou não da ligação. Então, vamos dar um exemplo. Verificar a polaridade das substâncias abaixo. Aqui eu tenho o dióxido de carbono, CO2, e tenho o PCl3. O dióxido de carbono, pessoal, para a gente determinar a fórmula eletrônica, primeiro nós temos que fazer essa jogadinha aqui, ver a quantidade de elétrons que cada átomo tem na última camada e dizer se ele ganha ou perde. O átomo de carbono, ele pertence ao grupo 14. Então ele tem 4 elétrons na última camada. Ele tem número atômico 6. Quando você faz a distribuição, fica 2 elétrons na primeira camada, 4 elétrons na última camada. Portanto, ele tem 4 elétrons na última camada. Nós já vimos isso aí, não é isso? O oxigênio, como ele pertence ao grupo 16, ele tem 6 elétrons na última camada. Como ele tem número atômico 8, fazendo a distribuição na camada K, 2 na camada L6, ele tem 6 elétrons na última camada, tá? Agora, o carbono tem 4 elétrons, porque pertence ao grupo 14, portanto ele ganha 4 elétrons. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada, portanto ganha 2. Então vai formar uma ligação covalente, tá? Eles vão compartilhar. O carbono precisa ganhar 4 e cada oxigênio precisa ganhar 2. Então vai haver o carbono entra com 2 aqui, o oxigênio entra com 2. Então formou esse par aqui, esses dois pares. O oxigênio entra com 2, o carbono entra com 2. Então o oxigênio agora ficou com 2, 4, 6, 8. O carbono ficou com 2, 4, 6, 8.
e o oxigênio ficou com 2, 4, 6, 8. Tá tudo beleza. Quantas nuvens eletrônicas nós temos? Temos 2 nuvens eletrônicas. Essa nuvem aqui, pessoal, são os pares que ficam ao redor do carbono. Aqui eu tenho essa nuvem, tem outra nuvem, são 2 nuvens. Como são 2 nuvens eletrônicas e 2 átomos iguais, que é o oxigênio, são átomos iguais, ligados ao átomo central, que é o carbono, a ligação é apolar, porque o número de nuvens eletrônicas, que são 2, é igual ao número de átomos de oxigênio, que são 2, ligado ao átomo central. Portanto, a molécula é apolar. Vamos ao PCl3, o tricloreto de fósforo. Aí eu vou verificar na tabela o fósforo se encontra no grupo 15. Ó, fósforo tem número atômico 15. Portanto, tem 2 na primeira camada, 8 na segunda camada e 5 na terceira. Quantos elétrons ele tem na última camada? 5 elétrons. O cloro, ele pertence ao grupo 17. O cloro tem número atômico 17, 2, 8 e 7. Tem 7 elétrons na última camada. Então, o fósforo tem 5 elétrons na última camada, ele precisa ganhar 3. O cloro tem 7 elétrons, precisa ganhar 1. Então, o que é que vai acontecer? O fósforo compartilha 3 elétrons com cada cloro. Com cada cloro ele participa com 1 elétron, então ele compartilha 3 elétrons. O cloro precisa ganhar 1, então ele entra com 1, o fósforo entra com 1. O cloro entra com 1, o fósforo entra com 1. O cloro entra com 1, o fósforo entra com 1. Nessa brincadeira, como o fósforo tem 5 elétrons na última camada, ele compartilhou 3, sobraram 2. Então, formou um par de elétrons aqui. Então, ele tem 1 par, 2 pares, 3 pares, 4 pares. Então, ele tem 4 nuvens eletrônicas. Tá? Como o número de nuvens eletrônicas, que são 4, é maior do que o número de átomos iguais ligado ao átomo central, 4 nuvens eletrônicas e 3 átomos iguais ligados ao átomo central, a molécula é polar, porque o número de nuvens eletrônicas, a quantidade é maior do que a quantidade de átomos iguais ligados ao átomo central, que é o fósforo. Tá ok? Vamos resolver a questão número 20, que diz o seguinte: classificar as moléculas abaixo em polar e apolar. Tá? Então tem do item A ao item H. Vamos à primeira. A primeira é o gás bromídrico, Br2. Como a molécula é diatômica e formada por átomos iguais, ela é apolar. Então aqui direto, tá certo? Agora H2O. O H, como tem 1 elétron na última camada, e quem tem 1 elétron na última camada perde. No caso do hidrogênio, ele ganha, ao contrário, porque se ele perder, fica sem nada. Então, o último cara do grupo 1 que ganha elétron. O hidrogênio tem 1, ganha 1. O oxigênio pertence ao grupo 16, tem 6 elétrons na última camada, portanto, ganha 2. O oxigênio precisa ganhar 2 e cada hidrogênio precisa ganhar 1. Beleza, então o oxigênio entra com 1 aqui, o hidrogênio entra com 1, foi uma ligação covalente. Esse hidrogênio entra com 1, o oxigênio entra com 1, foi outra ligação covalente. Como o oxigênio tem 6, 2 compartilharam e sobraram 4. Então formou 2 pares eletrônicos que são formados em pares, tá? Então eu tenho uma nuvem eletrônica, 2 nuvens eletrônicas, 3, 4. Como a quantidade de nuvens eletrônicas é maior do que a quantidade de átomos iguais ligados ao átomo central, a molécula é polar. 4 nuvens eletrônicas e 2 átomos iguais ligados ao átomo central, que é o oxigênio. Portanto, é polar. Tá? O HCl, pessoal, como a molécula é diatômica, formada por 2 átomos, que é o hidrogênio e o cloro, formada por átomos diferentes, ela é polar, de cara. Então, formada por átomos diferentes, ela é polar. Quando for com átomos iguais, como o Br2, ela é apolar. Vamos ao NH3, ao gás amoníaco. O nitrogênio ele se encontra no grupo 15, portanto ele tem 5 elétrons na última camada. Precisa ganhar 3. O hidrogênio tem 1 elétron, mas, aquele caso especial, ele precisa ganhar 1. O hidrogênio sempre ganha, né? Então colocamos o nitrogênio
colocamos 3 átomos de hidrogênio, ele compartilha, o nitrogênio precisa ganhar 3, então ele compartilha um com esse hidrogênio, compartilha outro com esse hidrogênio, compartilha outro com esse hidrogênio. Então, como o nitrogênio tem 5, então 1, 2, 3 compartilhados, sobraram 2, então foi mais um par. Conclusão, tem 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas e 3 átomos iguais ligados ao átomo central, que é nitrogênio. 4 nuvens eletrônicas e 3 átomos iguais ligados ao átomo central do nitrogênio. Portanto, a molécula é polar, porque o número é diferente. A quantidade de nuvens eletrônicas é diferente da quantidade de átomos iguais ligados ao átomo central. Tá ok? Vamos ao pH 3. O fósforo se encontra no grupo 15. Portanto, ele tem 5 elétrons na última camada. Quem tem 5 ganha 3. O hidrogênio tem 1 elétron na última camada. No caso do hidrogênio, ele ganha 1. Portanto, o fósforo precisa ganhar 3 e cada hidrogênio precisa ganhar 1. O que é que eu vou fazer? O fósforo compartilha 3 elétrons com cada hidrogênio. Aqui houve um compartilhamento, aqui outro compartilhamento, outro compartilhamento. Como ele tem 5, sobraram 2 aqui, formou mais um par fora. Então ele tem uma nuvem, 2 nuvens, 3 nuvens, 4 nuvens. É o mesmo caso do NH3. Ele tem 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas e 3 átomos ligados, átomos iguais ligados ao átomo de fósforo. 4 nuvens eletrônicas e 3 átomos iguais ligados ao átomo central fósforo. Portanto, a molécula é polar. Ok, pessoal? Vamos ao monóxido de carbono. O monóxido de carbono, pessoal, ele é formado por 2 átomos diferentes, tá? 2 átomos diferentes. Como é formado por 2 átomos diferentes, a molécula é polar. O carbono é formado por 2 polos, um positivo e outro negativo. O carbono é o positivo e o oxigênio é negativo, tá? Como a molécula é diatômica e formada por átomos diferentes, ela é polar. Ok? Vamos ao gás ozônio. O gás ozônio, ele é formado, o oxigênio, ele pertence ao grupo 16. Quantos elétrons ele tem na última camada? 6. Quem tem 6 precisa ganhar 2. Então, como é O3 a fórmula, então coloca os 3 oxigênio. Esse oxigênio precisa ganhar 2. Esse precisa ganhar 2 e esse precisa ganhar 2. Então, vamos fazer um acordo aqui. Como esse precisa ganhar 2 e esse precisa ganhar 2, então compartilha. Esse entra com 2, esse entra com 2. E vamos analisar a situação. Desse oxigênio ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aliás, esse oxigênio ficou na última camada, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá ok? Esse oxigênio, ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então está completo. Então ele cedeu um par a esse oxigênio. Então aqui eu tenho 2 ligações covalentes comuns e aqui eu tenho uma ligação covalente dativa. Agora, aqui eu tenho uma nuvem, aqui eu tenho outra nuvem e aqui mais uma nuvem. 2 nuvens de compartilhamento e uma nuvem de um par livre, não utilizado. Qual a quantidade de nuvens eletrônicas que eu tenho? 1, 2, 3. E a quantidade de átomos átomos iguais ligados a esse átomo de oxigênio? Eu tenho 1, 2. Presta atenção aí, pessoal. A quantidade de átomos iguais ligados ao átomo central, que é o oxigênio, são 2. Como o número de nuvens eletrônicas é diferente do número de átomos iguais ligados ao átomo central, a molécula é polar. 3 nuvens eletrônicas e 2 átomos iguais ligados ao átomo central. Portanto, a molécula é polar. Pessoal, aqui, hoje vocês tiveram a noção de quando uma molécula é polar e apolar. É super importante esse assunto porque isso nós vamos utilizar
quando uma substância se mistura com outra e forma uma mistura homogênea, tá ok? Uma solução. Então é super importante isso daí. Um abraço a todos.